Boa noite, o Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias do dia. E a gente abre falando da fraude nos cartões de gratuidade, o Rio Card. Você vai ver flagrantes de passageiros que chegam a esconder o rosto para dar o golpe. E uma mulher morreu e outra ficou ferida após o ex-namorado de uma delas, vejam só, colocar fogo na casa onde estavam em Nova Friburgo, na região serrana aqui do Rio. Em Seropédica, na Baixada Fluminense, 2 motoristas morreram num grave acidente entre uma carreta e um caminhão de combustível. E a gente fala, é claro, do futebol, a preparação de Fluminense e Botafogo para os jogos de logo mais pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal do Rio está de volta em 30 segundos e eu estou te esperando, é claro. E a gente abre essa edição com mais uma tentativa de feminicídio. Um homem incendiou a casa da ex-namorada em Friburgo por conta de uma briga na divisão da empresa da qual os dois eram sócios. Ela teve mais de 80% do corpo queimado e a amiga que estava na casa acabou morrendo. A casa onde as vítimas estavam ficou totalmente queimada. Rodrigo Marotti, ex-namorado de Alessandra Vaz, de 47 anos, chegou na casa da estilista por volta das 10h30 da noite, de segunda-feira, nesta bicicleta. Vizinhos contam que ainda no portão eles discutiram e Alessandra foi ferida pelo ex com uma faca. Ela teria corrido para dentro do imóvel para pedir ajuda a uma amiga. Foi quando Rodrigo entrou na casa e ateou fogo. Ela e a amiga, a produtora rural Daniela Mouzinho, tiveram mais de 80% do corpo queimados. Alessandra segue internada em estado grave neste hospital particular em Friburgo. Familiares abalados não quiseram gravar entrevista. Daniela morreu hoje, no início da tarde, num hospital estadual em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A casa onde as mulheres foram queimadas fica neste condomínio em Muri, distrito de Nova Friburgo. Foram os vizinhos que acionaram a polícia quando ouviram os gritos de socorro das vítimas. O Rodrigo, após cometer o crime, roubou o carro da ex-companheira e, mesmo com o portão fechado, avançou com o veículo e fugiu. Ainda na estrada, se envolveu no acidente e foi preso em flagrante pela polícia. Tendo em vista, até a data de ontem, ele ter cometido o crime de feminicídio tentado, e além de outras qualificadoras do crime de homicídio, tendo em vista que ele cometeu o homicídio por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e com emprego de fogo. Em depoimento à polícia, Rodrigo confessou o crime e disse que a discussão teria começado porque a ex não havia cumprido um acordo fechado entre eles na divisão da empresa que eram sócios, um ateliê de arte e moda. Esses feminicídios só mostram motivos fúteis realmente, né? A gente vai continuar falando de violência, dessa vez sobre a tentativa de assassinato contra Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho. Esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. É que a polícia acredita que o crime tenha ligação com o assassinato do irmão dela, que aconteceu em 2017. Xana Garcia se recupera em um hospital particular da cirurgia que fez para a retirada dos projéteis. Ela sobreviveu à tentativa de assassinato, mas ainda assim o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios. A justificativa é que a polícia já investigava o homicídio de Miro Garcia, o irmão de Xana, em 2017, e que o crime pode ter relação com um atentado contra ela. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que Xana foi baleada no estacionamento de um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Segundo as investigações, o veículo usado no ataque era clonado. A polícia analisa a informação de que o crime pode ter ligação com uma briga familiar que se arrasta há 15 anos, numa trama que envolve o jogo do bicho, o mundo do samba e, mais recentemente, uma aliança do jogo ilegal com a milícia. O pai de Xana, Valdomiro Paes, o Maninho, foi presidente de uma das mais tradicionais escolas de samba cariocas, o Salgueiro. Ele foi morto a tiros em 2004 na saída de uma academia. Para a polícia, na época, ele controlava milhares de bancas de jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis no Rio. Depois do assassinato, Xana e a irmã gêmea Tamara passaram a travar uma disputa pelos negócios da família. Desde então, aconteceu uma sucessão de assassinatos ainda não esclarecidos. Do braço direito de Maninho, do primo dele e do marido de Xana, além do de Miro Garcia. Nos últimos anos, Xana foi investigada na operação contra a máfia dos caça-níqueis e acusada de ligação com o escritório do crime. A milícia suspeita de envolvimento na morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa
dissociação, tipo tráfico lá, a milícia aqui e o jogo aqui, ou seja, pô, a gente não quer esses caras aqui perto. Aí eles se aproximaram, né? A milícia e o jogo. A milícia e o jogo. Eles se aproximaram, né? E aí começa o problema, né? Aí que o cara começa a olhar assim, pô, ele olha, né? Assim, pô, olha o poder do cara, olha a grana do carro, olha o carro do cara, olha o relógio do cara, olha a mulher do cara. E aí começa o problema. Uma rápida pausa e a seguir, caminhão de combustível e carreta batem de frente em Seropédica e acidente termina, gente, com 2 mortos. Imagens impressionantes. A polícia prendeu em flagrante 3 homens acusados de fazerem parte da milícia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quem vai trazer as informações é o Marcos Sadoc. Com as prisões dessa quarta-feira, a Polícia Civil chegou a uma média de 2 milicianos presos por dia no estado do Rio de Janeiro. Isso em regiões que estão sempre dominadas por milícias há décadas, como Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste. Na ação de hoje, na Baixada Fluminense, em Ausch, em Nova Iguaçu, 3 pessoas foram presas em flagrante com armas e também foram presas acusadas de integrarem esses grupos paramilitares. Essas armas, como fuzis, espingardas e pistolas, também ao longo desses 6 dias chamou bastante a atenção, sobretudo da DRACO, a delegacia que é responsável pelas ações dessa última semana. Somando todos os espaços onde houve operações essa semana, são mais de 500 mil pessoas dominadas por milicianos. Além disso, somando também essas áreas, 87 pessoas foram mortas nesses locais, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio. E um acidente entre carro e um trem em Barra Mansa, no sul fluminense, aconteceu. Ninguém ficou ferido por sorte, mas a Juliana Neves traz os detalhes desse caso. Boa noite, Juliana. Boa noite, Natasha. Esse caso aconteceu hoje de manhã e causou vários transtornos no trânsito da cidade. A cena foi flagrada por câmeras de segurança que mostram o exato momento em que o motorista desvia de uma cancela que está ali justamente para interromper o trânsito e atravessa a linha férrea no centro de Barra Mansa. Ele ainda tenta acelerar, mas o carro é atingido pelo trem. Como dá para ver, a locomotiva demorou para conseguir parar totalmente e a força do impacto fez o veículo ser arrastado por cerca de 500 metros. O motorista, desatento, é um agente da Polícia Rodoviária Federal e disse que estava a caminho do trabalho. Pelo vídeo não dá para ouvir, mas quando o trem está passando, ele soa um alarme bem alto para alertar os motoristas e pedestres. Nesse caso, o condutor, que estava sozinho no carro, não se feriu. Chama a atenção que esse foi o segundo acidente envolvendo um carro e um trem na cidade em menos de uma semana. Na sexta-feira passada, um outro motorista tentou atravessar a linha, dessa vez no bairro Vila Nova, e acabou colidindo com uma locomotiva. Sobre o caso de hoje, a MRS, que é a empresa responsável pela composição, informou que o trem estava na velocidade adequada ao trecho e que todos os alertas de segurança foram acionados. Natasha. E a gente continua falando de imprudência no trânsito. 2 pessoas morreram num acidente entre uma carreta e um caminhão de combustível em Seropédica, na Baixada Fluminense. Quem vai trazer todas as informações ao vivo é o Marcos Lacerda, da rádio Band News FM 90.3. Lacerda, que acidente, hein? Pois é, Natasha. Boa noite a todos. Isso aconteceu na antiga estrada Rio-São Paulo, a BR-465, nesse trecho de Seropédica. 2 caminhões bateram de frente, uma colisão frontal, entre um caminhão-tanque que estava sem combustível e um outro caminhão-tanque que carregava óleo diesel. Com o impacto desse acidente, acabou caindo faíscas no tanque desse caminhão que carregava óleo diesel e aí o incêndio se alastrou. Essas imagens aí que vocês estão vendo é de uma exposição que aconteceria organizada pelo município de Seropédica. Tinha estandes sendo montados e foi tudo parar nesse local, né? O fogo se alastrou junto com o combustível que acabou tomando conta de todo o espaço e os 2 motoristas morreram na hora. A via permanece interditada, a exposição a gente não sabe ainda se vai conseguir ser feita neste fim de semana, o município não respondeu ainda e o INEA, nesse momento, está avaliando as condições do meio ambiente para saber se houve algum impacto nessa colisão violenta com 2 vítimas fatais. Natasha. Imagens impressionantes, Lacerda. Obrigada pelas informações. E olha só, gente, no estado do Rio, mais de 900 mil idosos utilizam os cartões de gratuidade do Rio Card, que representa mais ou menos 56% dos beneficiários.
O grande problema, gente, é que muitos desses cartões acabam sendo bloqueados porque são usados indevidamente por terceiros. Esta idosa de 67 anos levou um susto quando descobriu que o cartão de gratuidade havia sido bloqueado. Aí a moça foi, pegou o computador, aí me mostrou, né? A senhora conhece essa pessoa? Eu olhei e falei assim, é meu neto. O rapaz foi flagrado pela câmera instalada no validador dos ônibus que ele utilizou. A biometria facial é uma forma de conter as fraudes de quem não tem o benefício e tenta passar sem pagar nos coletivos. Mesmo assim, a FETransport, responsável pela concessão do serviço, identificou os superfraudadores, que são beneficiários cujos cartões sênior são utilizados dezenas de vezes por dia. A campeã é uma idosa de 71 anos. O cartão dela foi usado 722 vezes em apenas 16 dias nos ônibus do Rio. A biometria flagrou que em nenhuma das ocasiões era ela quem passava. Tem usos que tem uma diferença de menos de 1 minuto de uma passada do cartão para outra. Nós temos uma equipe de mais de 30 pessoas que ficam o dia inteiro verificando faces. Esses outros flagrantes mostram que os passageiros até tentam cobrir o rosto na hora de passar pela roleta. Só que o sistema faz 6 fotos, desde o momento em que o usuário entra no ônibus. Apenas neste ano, 20 pessoas que usaram o cartão indevidamente foram denunciadas ao Ministério Público. Elas tiveram o benefício suspenso e agora, para andar de graça nos ônibus, como prevê o Estatuto do Idoso, precisam apresentar documento de identificação com foto. As fraudes impactam no preço das passagens e quem paga são os passageiros. As empresas de ônibus, na época de renegociar a tarifa, falam, olha, está diminuindo muito o passageiro pagante, está acontecendo isso e aquilo, precisa aumentar a tarifa. E aí a gente acaba voltando naquela discussão da tarifa que é polêmica, complexa. Choveu, a gente encontra problema, né? Por isso, hoje na praia de São Conrado, amanheceu muito lixo. Quem foi lá conferir tudo isso de perto foi a Tatiana Campbell, da Rádio Band News FM. Garrafas plásticas, isopor, sapatos, materiais médicos descartáveis e até mesmo bichos mortos. Esta foi a cena encontrada por banhistas na praia de São Conrado após a chuva chegar aqui na capital fluminense. Toda esta sujeira foi vista nas areias da Zona Sul nesta quarta-feira. Quem costuma passear ou até mesmo praticar atividades físicas no local ainda teve que dividir o espaço com um mau cheiro. Surfistas que vieram à praia para aproveitar as ondas não conseguiram entrar no mar por causa da sujeira. De acordo com Marcelo Farias, ativista do Salvemos São Conrado, sempre que chove, a situação se repete. Quando chove aqui, o volume de água, de chuva, o esgoto, ele vem aqui por essa galeria aqui do costão da Avenida Niemeyer, é despejado lá no costão da Avenida Niemeyer. Então, assim, dia de chuva a gente sofre muito aqui na praia de São Conrado. Péssima imagem para uma cidade que é cartão postal, né? Por isso a gente foi atrás de respostas. Em nota, a SEDAI disse que as galerias para escoamento de água da chuva, as galerias pluviais, assim como o lixo sólido, não são de responsabilidade da companhia. Vamos então atrás do Instituto Estadual do Ambiente e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que passaram a responsabilidade para a Conlurb, que disse em nota que garis estiveram no local para retirar todos esses resíduos e que a limpeza da praia é realizada diariamente em 2 turnos. Agora, tem algum lugar que não está sendo limpo, né? Os novos trens do Corcovado foram inaugurados hoje, no mesmo dia que a Estrada Férrea completa 135 anos. Quem esteve por lá foi a Daniela Dias e traz as novidades. Acessibilidade, intervalos de viagem menores e capacidade para mais turistas. Esses são alguns dos benefícios que são oferecidos nos 3 novos trens do Corcovado a partir desta quarta-feira. Com 27 metros cada, os novos trens comportam 154 pessoas, 39 a mais do que os veículos anteriores, que depois de 40 anos de uso vão ser retirados de circulação. Um deles deve ser utilizado na estação de trem de Miguel Pereira, no sul fluminense. As partidas desses novos trens
trens vão acontecer a cada 15 minutos e a expectativa é que no futuro esses intervalos sejam ainda menores. As novas composições possuem teto panorâmico, espaço destinado a bicicletas e cadeiras de rodas. Os novos trens economizam ainda energia, promovendo uma redução de consumo de cerca de 75%. Por ano, 600 mil pessoas utilizam os trens do Corcovado. Depois da descida do trem para acessar o Cristo Redentor, é necessário utilizar elevadores e escadas rolantes que, depois de 6 meses paradas, voltaram a funcionar também nesta quarta-feira. E olha só essa boa notícia para os cariocas. A Prefeitura do Rio recebeu, agora em outubro, 2 prêmios internacionais por programas de sustentabilidade. O primeiro deles é o Hortas Cariocas, que tem o objetivo de ocupar áreas ociosas em comunidades e até mesmo em escolas da rede municipal e popularizar o consumo de alimentos agroecológicos. Metade de tudo que é produzido nas comunidades é doado para asilos, abrigos, creches e escolas do entorno, além de moradores em situação de risco alimentar. A outra metade da produção é comercializada a preços subsidiados. O segundo programa premiado, selecionado entre os 9 projetos mais inovadores do mundo, é o Cidade pelo Clima, criado para enfrentar as severas mudanças climáticas. Futebol, chegou a hora, hein? Agora à noite a bola vai rolar para os cariocas no Brasileirão e o primeiro a entrar em campo é o Botafogo. O Botafogo enfrenta o Goiás daqui a pouco, às 7h15, tentando quebrar um jejum de 5 jogos sem vencer no Brasileirão. O Glorioso não conseguiu pontuar no retorno. Já o adversário tem 100% de aproveitamento na segunda etapa. Com Eduardo Barroca demitido, a missão de comandar o alvinegro na beira do campo é do auxiliar Bruno Lazzaroni. Acho que principalmente passar confiança, mostrar para eles que nós tivemos momentos bons na competição, que eles são capazes. 5 titulares estão fora da partida. Gatito e Marcinho foram convocados. Carly e Gilson estão suspensos. E Alex Santana, machucado, não volta ao time. Às 9h30, o Fluminense pega o Cruzeiro, tentando se afastar da zona de rebaixamento. O tricolor vai em busca da 3ª vitória consecutiva sob o comando de Marcão. O treinador tem um reencontro especial mais tarde. Estará lado a lado com Abel Braga, com quem trabalhou no Fluminense em 2005. O Marcão, desde que ele assumiu, ele tentou fazer a gente resgatar isso, o futebol que a gente vem jogando com o Diniz. Posse de bola, muita criação, e ele está conseguindo fazer isso. Marcão também tem desfalques importantes. Alan e Caio Henrique estão com a seleção olímpica. E Digão não pode enfrentar o ex-time por questões contratuais. Óbvio que a gente não fica feliz, né, de ter desfalques de jogadores importantes, titulares, mas eu tenho certeza de que quem for entrar no lugar vai dar conta do recado. Flamengo e Vasco entram em campo amanhã. O rubro-negro pega o Atlético Mineiro no Maracanã, tentando disparar ainda mais na liderança. Já o Cruz Maltino enfrenta o Avaí em Santa Catarina. E do futebol para a 7ª arte, chegou agora a hora do quadro Pensando em Cinema, e Mário Abad fala sobre o filme Coringa. Confira. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Um dos filmes mais esperados do ano já está no circuito. É o Coringa, longo que conta de uma maneira diferente a origem do vilão mais famoso do universo do Batman. A trama mostra Arthur Fleck, um homem sofrido, ignorado pelo mundo e pela sociedade, que se torna um psicopata perigoso. Preso numa vida entre apatia e crueldade, Arthur toma uma decisão errada, que provoca uma reação em cadeia. O filme, dirigido por Todd Phillips, é um estudo sobre o personagem que parte do famoso quadrinho Piada Mortal, mas que tem a sua maior influência de filmes como Taxi Driver e O Rei da Comédia, ambos do diretor Martin Scorsese. Phillips aproveita essas influências para comentar sobre a diferença social, o culto às celebridades e a atual falta de civilidade. Temas importantes que têm como trunfo a ótima atuação de Joaquin Phoenix no papel de Coringa. E lembrando, cinema se visto dentro do cinema. Bela dica, hein? A gente agora vai para um intervalo e logo depois a gente fala sobre histórias de um jovem poeta. 3 textos inéditos de Carlos Drummond de Andrade foram achados e mostram o escritor ainda se encontrando na literatura. Poemas inéditos escritos por Carlos Drummond de Andrade foram publicados em um livro inspirado em cartas trocadas entre o poeta e um contemporâneo experiente dele, Ribeiro Couto.
Nos poemas da década de 1920, nem mesmo a assinatura existia. Carlos Drummond de Andrade escrevia apenas CDA. Ele ainda era bem jovem, com pouco mais de 20 anos, mas na caligrafia do poeta estavam as características do gênio, que ficou reconhecido como um dos mais importantes escritores brasileiros. Estava ainda experimentando na literatura, era um estudante de farmácia, nem sempre eram poemas bons, ele estava começando, afinal de contas. Marcelo se debruçou sobre o acervo das cartas entre um poeta famoso à época, Ribeiro Couto, e o iniciante Drummond. Descobriu que entre 19 poemas que Drummond enviou ao amigo, 3 nunca tinham sido publicados. Choque, Horizombo e Religião são exemplares inéditos e estão reunidos com outras histórias no livro Correspondência Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto, organizado por Marcelo. São cartas desde a década de 1920 a 1960, quando Ribeiro Couto vem a falecer. Eram cartas muito bem escritas, porque eles se esforçavam para escrever dentro de um estilo saboroso, assim, que o outro viravam uma espécie de crônicas do cotidiano. Mas no livro existe bem mais do que a publicação de 3 poemas inéditos de Carlos Drummond de Andrade. É possível conhecer a figura por trás do poeta e até conhecer as características que fazem parte de maneira tão insistente nessas obras reconhecidas no mundo todo. Era um jovem um pouco ranzinza, segundo o poema, né, que não riu em nenhum momento do encontro. Deus mandou o cavalo atirar uma placa de barro molhado na sua gravata nova, e Carlos Drummond sorriu para a malícia de Deus. Que ranzinza maravilhoso, né, gente? O Jornal do Rio termina por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã, é claro, 10 para as 7 da noite. Você fica agora com notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tchau, tchau.